Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Quero saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer para vocês um pequeno estudo bíblico e vocês vão achar muito interessante, acredito. Por isso, desde já, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, ajude a expandir o Evangelho para que muitas pessoas possam aprender mais sobre o Senhor e encontrar em Jesus o caminho da salvação. Amém? Porque Pedro diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Portanto, meus amados irmãos, eu gostaria de apresentar esse estudo que não vai durar muito tempo. Acredito que 20 minutos, mais ou menos, estarei trazendo esse estudo. E o estudo que eu estou trazendo hoje fala de tipologia bíblica. Os irmãos já ouviram falar de tipologia bíblica? Nós vamos aprender isso hoje. Mas antes de mais nada, gostaria de apresentar um camarada que é meu companheiro e sempre quando eu estou gravando ele está aqui próximo a mim. Hoje eu vou apresentá-lo a vocês. Esse camarada aqui, ó, Toby. Toby, dê as boas-vindas aos irmãos e amigos do canal. Esse é o Toby. Amém, meus irmãos? Ele é um camarada muito esperto. Ok, meus amados? Tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica, né? Vou dar uma definição bem clara para os amados irmãos, né? Eu estou baseando esse estudo através do livro Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica, escrito por Magno Paganelli, pastor e teólogo. Magno Paganelli. Introdução ao Estudo da Tipologia Bíblica. Tipologia bíblica. O que nós vamos aprofundar nesse termo? O que nós estamos buscando na tipologia bíblica? Nós estamos buscando Jesus Cristo no Antigo Testamento. Vocês já se perguntaram onde estão as passagens que mostram Jesus no Antigo Testamento? Porque muitos acreditam que Jesus ele só aparece no contexto do Novo Testamento. Mas eu vou provar para vocês que isso não é a realidade. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele já se apresentava no Antigo Testamento também. E é justamente a necessidade de estudar tipologia bíblica que nós vamos encontrar Jesus no Antigo Testamento. Amém, meus amados? Acompanhem comigo. Entendendo a tipologia bíblica e as formas simbólicas que revelam Deus e Jesus Cristo no Antigo Testamento. A tipologia é bíblica ou tipologia bíblica é: no passado Deus escondeu certas verdades que somente puderam ser entendidas claramente após sua revelação ou cumprimento na história. Algumas dessas verdades são expressas nas Escrituras pelo nome de sombras. Já ouviu falar esse termo? Sombras das coisas passadas? Ou tipologia,
que se revelaram no tempo dos apóstolos e são claras a nós nos dias de hoje, né? Você lembra de uma passagem que, quando Jesus ressuscitou, ele encontrou alguns discípulos caminhando para Emaús, no caminho de Emaús. E Jesus foi acompanhando aqueles homens que conversavam no primeiro dia, quando o Senhor ressuscitou. Aqueles homens andavam caminhando para determinado lugar pelo caminho de Emaús e discutiam tudo o que tinha acontecido. Que Jesus Cristo tinha sido entregue aos romanos para ser crucificado e que eles estavam tristes porque eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido e que eles não sabiam mais o que poderia acontecer. E aquela conversa toda. E Jesus, escutando eles falando aquelas coisas, começou também a conversar com eles. Mas eles não perceberam, não reconheceram que era Jesus que andava ali com eles, né? E aí Jesus falou assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, versículo 27. Foi isso que Jesus declarou para eles. Então Jesus começou a contar para eles, revelar para eles tudo que mencionava Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tudo que mencionava Jesus, todas as profecias, mandamentos, preceitos, objetos de culto, tudo mencionava Jesus no Antigo Testamento e eles não estavam entendendo. A Bíblia fala que os olhos deles estavam como que escama nos olhos. Eles ainda nem acreditavam que era Jesus que estava ali com eles ressuscitado, explicando-lhe tudo aquilo que ele já deveria ter entendido há muito tempo. Então, isso é tipologia bíblica. Jesus estava mostrando a pessoa dele mesma lá no Antigo Testamento para aqueles discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús. E o que é tipologia bíblica? De fato, tipologia bíblica é o estudo que revela os tipos. Tipos, no grego é topoi ou tupoi. Símbolos bíblicos. Símbolos bíblicos. Existente no Antigo Testamento. Eles podem ser entendidos de certa forma como padrão ou uma ilustração de eventos, de coisas ou pessoas que apontam para o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo. As profecias sobre o Messias, sobre o Cristo, contidas no Antigo Testamento, através de tipos, aponta para Jesus, que se cumpriu no Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, um tipo é uma ilustração que representa simbolicamente a realidade existente, ou seja, um símbolo que aponta para algo que aconteceu ou acontecerá na realidade. O antítipo, agora não estou falando de tipo, estou falando de um antítipo. O antítipo é aquela coisa celestial ou a realidade prefigurada pelo tipo. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, vou dar um exemplo simples e vocês vão entender. O cordeiro, que é um animal usado nos sacrifícios e aparece com frequência no Antigo Testamento. Os irmãos lembram da primeira vez que Deus mencionou para Israel o sacrifício do cordeiro,
Se bem que no Éden, no início da criação, quando Adão e Eva pecou, foi o próprio Deus que sacrificou o cordeiro e através da pele dos cordeiros, daqueles animais, ele fez peles, ele fez roupas para Adão e para Eva, visto que eles estavam nus. Após eles ter pecado, eles perceberam que eles estavam nus. Ali já é uma pré-figura de Cristo. Ali já é uma pré-figura do sacrifício do Cordeiro em favor da humanidade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, quando Jesus se apresentou no Rio Jordão para ser batizado, para se iniciar o seu ministério, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que João exclamou e falou: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava anunciando aquele que já tinha sido, anunciado ou prefigurado no Antigo Testamento como o Cordeiro de Deus que traria a salvação da humanidade. No Egito, o povo de Israel, que foi escravizado durante 430 anos, quando Moisés foi comissionado por Deus para libertar o povo israelita da escravidão de Faraó no Egito, o que foi que Deus pediu a Moisés e a todas as famílias israelitas? Sacrificar um cordeiro de 1 ano, macho, perfeito, sem mancha, sem mácula nenhuma. E o sangue que seria derramado do cordeiro teria que ser passado nos umbrais. De onde? Das portas e das janelas das casas de cada família de hebreu, de cada família de israelita. Porque logo na madrugada, porque os prodígios de Deus já tinham sido manifestados sobre Faraó, sobre o Egito, e eles endureceram o coração, não libertou o povo de Israel. Mas a última praga, o último sinal seria a morte de todo o primogênito. Então o que aconteceria? O anjo da morte enviado por Deus passaria por todas as casas do Egito, e onde não visse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito de cada família. Somente na casa dos hebreus, somente na casa dos israelitas, havia o sangue nos umbrais, o sangue nas portas e o sangue nas janelas, ali, após o sacrifício do cordeiro. E o anjo do Senhor, ao passar durante a meia-noite, ele não pôde entrar nas casas dos israelitas, porque estava protegida pelo sangue. Portanto, meus amados irmãos, isso é uma tipologia. O cordeiro representa Jesus. O sangue que foi ali derramado e riscado nos umbrais das portas e das janelas representa o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e nos lava de todo o pecado. Aleluias. Sem sacrifício não há remissão. Sem sacrifício não há perdão por pecados. Os nossos pecados são perdoados através do sacrifício de Jesus, através do seu sangue derramado na cruz por mim e por você. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, este cordeiro que aparece com frequência no Antigo Testamento representa como análogo simbólico de Cristo, sendo ele o tipo e o ser a quem se refere o objeto representado. O objeto representado é o antítipo e o que representa é o tipo. Amém, meus irmãos? O objeto representado é o antítipo e o que representa é o tipo. Amém?
Uma outra figura bem conhecida de nós, um texto, um fato que ocorreu lá no Antigo Testamento também, que muitos de nós, acredito que a grande maioria das pessoas que já leu a Bíblia pelo menos uma vez, sabe, conhece da história de Noé e da construção da arca. Os irmãos sabem. Então, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis 6 que a terra se corrompeu por conta do pecado. A humanidade se corrompeu por conta do pecado. Deus se entristeceu de ver tanta maldade, tanta malignidade nos corações dos homens nos tempos de Noé. A Bíblia diz, em tese, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas isso é uma forma de escrever, porque nós sabemos que Deus não é homem para que se arrependa, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende de nada, porque Ele é perfeito. Mas é uma forma de escrever o desgosto de Deus acerca da sua criação, por conta do pecado que estava aumentando na terra. Os homens não tinham mais temor de Deus. Os homens não queriam fazer mais aquilo que era justo, correto aos olhos do Senhor. E Deus se desagradou da humanidade que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanto propósito. Mas só que Deus viu Noé como um homem justo em sua geração. Noé agradou ao Senhor. Noé era amigo de Deus. Noé andou com Deus. Então Noé era uma entre milhares que agradou ao Senhor. Era um justo entre uma nação ímpia e pecadora. Uma nação corrompida. Noé se manteve íntegro, se manteve fiel diante de Deus. É isso que Deus quer de nós também, meus amados. Nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos em um mundo onde o pecado tem se multiplicado, a maldade humana tem se multiplicado, a violência tem se multiplicado demasiadamente sem controle. Mas Deus busca pessoas com coração semelhante a Noé na geração de hoje. Deus também quer me salvar. Deus também quer salvar a você, assim como Ele salvou Noé naquele tempo. Então, o que foi que Deus decidiu? Deus chamou a Noé e ordenou que Noé construísse uma arca, um barco gigante, porque Ele disse que viria juízo sobre toda a terra. Deus enviaria chuva, Deus enviaria água, e essas águas seriam tantas que cobriria toda a face da terra, e nenhum ser vivo sobreviveria a esse tremendo dilúvio. Então Deus mandou Noé construir a arca, porque o tempo que Deus permitiu para Noé foi 120 anos. Noé, nesse tempo, fabricava a arca e anunciava o juízo de Deus. Mas é óbvio, infelizmente, muitos, assim como hoje, muitos não dão crédito à palavra do Senhor. Não dão crédito às profecias do Senhor. Haverá também para essa geração julgamentos, juízo. É só você ler o livro de Apocalipse e vocês verão o que a terra, o que aguarda, o julgamento de Deus que será lançado sobre a terra, sobre esta geração perversa. Então, Noé obedeceu à voz do Senhor. Noé começou a construir esse barco. Deus, o arquiteto do universo, o carpinteiro, ele deu as medidas corretas para Noé construir o barco. Ele informou a madeira correta para Noé construir o barco. Somente se salvaria daquele dilúvio Noé e sua família, que compunha Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras, né? Os filhos de Noé eram casados,
e a sua mulher. 8 almas se salvaria daquele grande dilúvio que Deus enviaria sobre a terra. Noé assim obedeceu. Ao terminar a construção daquela arca, Deus anunciou o juízo sobre a face de toda a terra. Deus fez com que cada animal, de pares em pares, casal por casal, entrasse na arca. Aquele barco gigante que Noé construiu abrigou um casal de cada espécie que Deus criou sobre a terra. E assim foi. A Bíblia diz, a narrativa fala que quando chegou o dia do julgamento, Deus enviou chuva sobre a face da terra. E o próprio Noé, sabendo do grande desastre, do caos que seria a terra naquele período, acredita-se que Noé também se comoveu com tamanho estrago e morticínio aconteceria naquele dia. A Bíblia diz que Deus, não foi Noé, foi Deus quem fechou a arca por fora. É verdade. A arca que Noé construiu só tinha uma só porta que servia de entrada e de saída. E aí nos traz o texto que Jesus declara: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Jesus é a porta da vida. Jesus é a porta que conduz o homem para a presença de Deus. Jesus é a porta da salvação. Em nenhum outro há salvação. Jesus, em João 14:6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é a arca de Noé. Porque não há salvação fora de Jesus. Assim como não poderia haver salvação fora da arca nos tempos de Noé, hoje não há salvação fora de Jesus. Se você quer ser salvo, meu irmão, minha irmã, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, a salvação está em Jesus. A salvação já nos foi dada por Deus através de Jesus. Em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Somente em Jesus. Somente em Jesus há salvação. Portanto, a arca de Noé é o antitipo de Cristo. Ali representa Jesus. A arca representa Jesus. Representa a salvação. Assim como a arca, a família de Noé foi salva, porque se abrigaram na arca. Assim nós só podemos ser salvos se nos abrigarmos em Jesus, se estivermos em Jesus, né? E Jesus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, né? Do 28 ao 30, diz assim: todos os que vêm a mim, de modo nenhum eu lançarei fora, e ninguém pode as arrebatar da minha mão. Né? O meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Se você pertence a Jesus, Satanás não tem poder sobre a sua vida. O inferno não tem poder sobre a sua vida. A morte não tem poder sobre a sua vida, porque Jesus é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa arca. Ele é o nosso Salvador. Amém? Então, meus amados irmãos, na próxima trarei um outro tipo de Cristo no Antigo Testamento. Uma outra figura de Cristo simbólico no Antigo Testamento. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Curtam,
compartilhem e comentem. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.